Boa tarde, Agalusa. Boa tarde. É um prazer estar aqui consigo. Prazer é meu. Agalusa é jornalista e também escritor de várias obras notáveis, tais como O Vendedor de Passados e Teoria Geral do Esquecimento. Gostaríamos de saber como surgiu a sua paixão pela literatura e quando lançou o seu primeiro livro. Bem, escritores são, em primeiro lugar, leitores, não é? São grandes leitores. Então, a minha paixão pela escrita surgiu da paixão pela leitura, não é? Foram os livros que me levaram a querer ser escritor. Eu comecei a escrever, enfim, de forma mais séria, já estava na faculdade. Eu fui estudar para Lisboa, agronomia, silvicultura, e com um grupo de colegas africanos criei uma revista de literatura, de cultura, e depois, mais tarde, uma outra revista já só com angolanos. E comecei a escrever nessas revistas. Depois escrevi um romance, o meu primeiro romance, A Conjura, que entreguei o original ao Pepe Tela. O Pepe Tela colocou no prémio literário que havia na altura, o prémio Revelação, só na Angola, que ganhei o prémio, e isso implicava a publicação do livro. Então foi relativamente fácil. Também é conhecido no mundo da sétima arte, na qual esteve no documentário Margens Atlânticas da Ariel P. Gold, em 2006. Ok, não me lembro. Ok. E fez parte do roteiro de Naiola, dirigido por José Miguel Ribeiro, uma animação inspirada na peça Caixa Preta, de Sim. Agalusa e Mia Couto. Sim. No filme Naiola podemos observar o impacto da guerra civil em 3 gerações de mulheres. Sim, sim. E gostaríamos de saber o que lhe incentivou a escrever Caixa Preta. Eu fiz com o Mia 3 peças de teatro. Escrevi com o Mia 3 peças de teatro. A primeira peça foi uma comédia, escrevemos muito rapidamente, meio a brincar, mas por incrível que pareça, aquela peça foi um sucesso muito grande. A peça foi representada em Portugal, teve em Angola, aqui em Angola, teve em Moçambique, no Brasil, em vários países de língua portuguesa, e correu muito bem. E esse grupo que nos tinha contratado para escrever a peça, que era um grupo português, um grupo chamava-se Trigo Limpo, chama-se Trigo Limpo, eles ficaram tão contentes, porque aquilo realmente foi um sucesso, que nos pediram uma outra peça. E dessa vez nós resolvemos trabalhar um pouco mais, fazer uma coisa um pouco mais séria. Partimos de um conto meu, um conto já antigo na época, demorámos mais tempo, trabalhámos mais e fizemos essa peça que era, na verdade, um drama, não é? Então, não correu bem. Não correu bem, teve pouco público, as pessoas estavam à espera de uma comédia, aquilo era muito mais denso, então correu realmente mal. Mas depois, passados alguns anos, o Jorge António ligou para mim a dizer, olha, ele tinha lido, publicámos essas peças, já sob a forma de contos, num livro que se chama O Terrorista Elegante e Outras Histórias. E ele leu aquele conto e disse, olha, eu gostaria de fazer um filme, né? Inicialmente a ideia era fazer um filme com imagem real e com animação, uma parte de imagem real, outra animação, com um grande cineasta português de animação, não é? O Zé Ribeiro. E depois o próprio Jorge António percebeu que era melhor ser só em animação e ficou assim, não é? Ficou assim. Há muitos anos fiz uma adaptação para cinema de um conto também. E há muitos outros, há sempre, quer dizer, nós, acho que todos os escritores têm sempre muitas propostas de adaptação para cinema, não é? O que acontece é que raramente isso chega ao fim. Esta proposta, por exemplo, da Caixa Preta, da Naiola, esse filme levou 9 anos a ser feito, não é? É um filme relativamente caro dentro do mundo de língua portuguesa, custou 3 milhões de euros, mas levou 9 anos a ser feito. Então, eu não é que eu fico muito entusiasmado quando surgem essas propostas, porque já tenho essa experiência de que raramente chegam ao fim. Quer dizer, há muitas propostas
nós vendemos os direitos, mas depois, infelizmente, são poucas as vezes em que isso acontece, né? em que isso acontece. Infelizmente, o cinema é muito difícil fazer cinema, não é? E, portanto, envolve somas de dinheiro muito grandes. Eu tenho vários projetos, agora talvez o mais adiantado seja com uma cineasta palestiniana, com um produtor francês, para um livro que se chama Teoria Geral de Esquecimento, que é, acho que é o meu livro com mais traduções. É importante, não é? De um lado é importante para os escritores ter livros adaptados para o cinema, mas também acredito que, mesmo na nossa literatura, pensando só na literatura angolana, nós temos autores tão interessantes e livros tão interessantes que é uma pena que não sejam adaptados para o cinema, não sejam trabalhados por cineastas angolanos também, não é? Assim, de repente consigo imaginar vários. Neste momento em que estamos a falar, há uma adaptação, há uma filmagem que está a decorrer no Namibe, de uma trilogia do Rui Duarte Carvalho que eu próprio escrevi o roteiro, não é? Que tem como título Os Papéis do Inglês, que é um dos títulos dessa trilogia, não é? E realmente eu acho que pode vir a ser um filme muitíssimo importante mesmo, a uma escala global, porque a história é extremamente original, não é? E o território onde está a ser filmado também é virgem em termos de cinema, não é? Não há muita gente que foi para o deserto filmar, então este filme pode representar um marco, eu acho importante, e pode chamar a atenção para isso mesmo, pode chamar a atenção para a importância de tentar adaptar livros de autores nacionais. Eu de repente consigo imaginar vários títulos que dariam grandes livros. Há livros que já eram, por exemplo, o Mayombe, havia o Rui Guerra, que é um cineasta moçambicano radicado no Brasil há muitos anos já, que tinha essa intenção de filmar o Mayombe, depois mais uma vez ficou pelo caminho. Mas eu, assim, só do Pepe Tela, por exemplo, consigo citar vários livros que dariam filmes, não é? Bons filmes. Então, espero que este filme, que Os Papéis do Inglês, tenha sucesso e que sirva para chamar a atenção para isso, para a possibilidade de adaptar livros, romances de autores angolanos. E durante a sua experiência em trabalhar como filmmaker, como foi colaborar com o realizador José Ribeiro, Mia Couto e também Jorge António? A minha colaboração foi com o Mia, não é? Esgotou-se um pouco aí, porque depois eles tiveram liberdade total de adaptação. Foi o Virgílio que fez depois, que escreveu o roteiro, não é? Que escreveu o guião, e fez isso muitíssimo bem. Portanto, ele pega, porque a nossa história, exatamente porque era uma peça de teatro, passa-se toda dentro de uma casa, não é? E o que o Virgílio fez foi criar toda a história que se passa fora da casa, que é a maior parte do filme. Então, nós não colaboramos nada no roteiro, não tivemos participação no roteiro. Nós só vimos o filme, já o filme estava pronto. E ainda bem, porque foi uma boa surpresa também para nós, não é? Foi muito, para mim, eu acho que o filme é muito, muito, muito bonito, é um filme muitíssimo poético, mas o crédito deve-se sobretudo ao Virgílio, ao roteirista, e ao Zé Ribeiro e a todas as pessoas que colaboraram com o filme, não é? O filme mesmo a trilha sonora é muito boa também, não é? Então também se deve à geração 80, não é? Ao Jorge António, tudo isso, aos atores, que são muito bons, aqueles atores são todos eles muito bons, que dão a voz. E, portanto, eu acho que a minha participação em Domia é relativamente pequena. Sim. Sabendo que Nael foi adaptado na obra Caixa Preta, intenciona visitar esta peça teatral, por exemplo, futuramente voltar a tentar representar de uma forma teatral, mesmo depois do filme ser feito? Bom, sabes que isso não depende de nós, não é? Nós não... Quer dizer, nós já fizemos o que tínhamos a fazer, que fizemos a peça, não é?
Se houver outros grupos, já tem havido interesses, quer dizer, tem havido pessoas, grupos interessados em fazer. Portanto, se houver grupos interessados em fazer outra vez essa peça, para nós é maravilhoso, não é? Também é certo que cada grupo faz a sua própria interpretação, então, de cada vez que isso acontece, a peça é diferente, não é? Nós tivemos, dessas 3 peças, já uma outra, essa comédia, que se chama Chovem Amores na Rua do Matador, que depois de ter sido feita por esta companhia portuguesa, foi colocada em cena por uma companhia moçambicana, que fez outra, no fundo é outra peça, é quase outra peça, não é? Porque a forma como eles interpretam aquela história é bastante diferente, não é? Então, para nós é sempre muito interessante, porque, ok, a base é nossa, mas o teatro é uma obra coletiva, é um trabalho coletivo e, portanto, o resultado final é sempre outro, não é? E, por falar em cinema, também gosta de filmes. Agora estou curiosa por saber sobre um dos seus filmes africanos preferidos. Nós recentemente no Cine Geração exibimos... Tem o nome de uma mulher? Felicité. Felicité. Não, é sério? Felicité, gosto muito desse filme. Nós exibimos Felicité 2 vezes no Cine Sério? Geração. Ok. Vi um outro filme, mas mais uma vez não tenho o nome, Okay. sobre uma prisão Na Costa de Marfim. na Costa de Marfim. Ok. Sim, nós já exibimos esse. Também muito bom. Esqueço o nome. Chamava-se... Porque é a história de um rapaz Yeah. que é vai... para contar. Que conta, exatamente, que Sim, conta. sim. É muito bom também. É. O conselho é o mesmo, não é? Vejam muitos filmes. Encontrem aqueles filmes que sejam os vossos filmes que vos digam alguma coisa, não é? Que vos toquem profundamente e voltem a vê-los, e voltem a vê-los, e voltem a vê-los. Porque o cineasta nasce disso, nasce da paixão pelo cinema. Da mesma forma que um escritor nasce da paixão pela escrita. Ok. Muito obrigada.